Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos ver sobre os operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são utilizados para realizar operações matemáticas básicas. Em Java, temos os seguintes operadores. Os operadores básicos, o de somar, adição, que você já conhece, o de subtração, que é apenas um traço, a divisão, que aqui na programação é uma barra, a multiplicação é o asterisco, e aqui o módulo ou o resto da divisão, que é a porcentagem. Ele vai te retornar o resultado, que é o resto da divisão. Quando você divide um valor, ele te retorna apenas o resto da divisão, que é o resultado dessa porcentagem. E aqui nós temos os exemplos. Eu declaro o valor do tipo inteiro, int a igual a 10 e int b igual a 5. Dois valores do tipo inteiro, a e b, duas variáveis. A recebe 10, a b recebe 5. Então, eu vou declarar aqui a soma como inteiro. Você pode declarar como double ou float, se você preferir. Int soma a mais b, e o resultado de a mais b, que é 10 mais 5, seria 15. Então, a variável soma vai receber o valor de 15. A mesma coisa com os demais. Int subtração, a menos b, a vale 10, b vale 5, então o resultado da subtração é 5. Essa barra dupla é apenas um comentário. Int multiplicação, igual a multiplicado por b. Esse asterisco é a multiplicação aqui na linguagem de programação. O resultado é 50. 10 vezes 5, 50. Double, divisão. Aqui nesse caso eu coloquei double porque a divisão nem sempre é um número inteiro. Pode ser decimal. Então nesse caso nós temos dois tipos de variáveis que podemos declarar, que é double ou float. A dividido por b seria 10 dividido para 5, que é igual a 2. E agora o módulo, double módulo, é igual a porcentagem b, que seria aí o resto da divisão, o resultado disso. Nesse último aqui, então eu teria que fazer a divisão, 10 dividido para 5, que é igual a 2. E resta o quê? Resta o zero. Então o resultado é o zero. Entendido isso? Vamos para a próxima parte. Os operadores de incremento e decremento. Nós temos aqui os operadores mais e menos. Mais, ele aumenta o valor da variável em 1. A cada repetição, ele aumenta mais 1. E o decremento, que é menos, diminui o valor da variável em 1. O exemplo disso, eu tenho uma variável x, que é igual a 0, e cada iteração esse x vai aumentar mais 1. Se ele estiver dentro de um for ou dentro de um while, então, se eu colocar x mais, é o mesmo que x é igual a x mais 1. Então, para facilitar, a gente utiliza x ao invés de x igual a x mais 1. Porque na primeira interação, o x vai valer 0. Então, 0 mais 1, que é igual a 1. Na segunda interação, eu já sei que o x agora está valendo 1. Então, x é igual a 1, que é o valor de x antes, né? Se fosse x mais 1, mais 1. Porque ele sempre aumenta 1, então 2, e assim por diante. Então, muito melhor utilizar x mais. A mesma coisa serve para o decremento. Ao invés de somar, ele só diminui o valor. Então, x menos, ou qualquer variável, e utiliza os dois sinais de menos. Diferença entre pós-incremento e pré-incremento. No mais, incrementa depois de usar um valor atual. Mais e num, incrementa antes de usar o valor atualizado. Então, o mais que vem depois, ele incrementa depois. E se o mais vier antes, quer dizer que ele vai ser incrementado antes de usar o valor atualizado. Aqui temos mais um exemplo. Eu declarei uma variável do tipo int, chamei ela de num igual a 5. Declarei variáveis com dois resultados. Resultado 1, resultado 2, cada um do tipo inteiro. Então, num mais aqui, int resultado 1. O resultado 1 aqui, o num está valendo 5. O num vale 5. E como o mais vem depois, quer dizer que somente na próxima é que ele vai valer 6. Então, primeiro, o resultado aqui vale 5. E aí, na próxima repetição, ele vai valer 6. Aqui, int resultado é igual a mais num. Aqui, como ele vem antes, então ele já atribui o valor antes. Então, o número já vai valer 7. O resultado aqui, 2, é igual a 7. Porque antes o num valia 6. Como eu tenho duas variáveis e eu estou utilizando esse mesmo num, e o num foi incrementando o valor. Então, o num já estava em 6, e agora, quando a gente colocou mais num,
ele já veio para 7. Logo, porque ele incrementa antes por causa desse mais na frente. Esse mais que vem antes do num. Quando ele vem depois, ele vai incrementar só depois. Os operadores de atribuição combinados. Eu tenho mais igual, menos igual, asterisco igual, que é a multiplicação com igual, barra e o sinalzinho de igual, que é a divisão e o sinalzinho de igual, e a porcentagem e o sinal de igual. Primeiro de cima soma e atribui, adiciona e atribui valor. O segundo subtrai e atribui valor. Aqui o terceiro, que eu tenho o sinalzinho de multiplicação com sinal de igual, multiplica e atribui o valor. Barra com sinal de igual, divide e atribui valor. Porcentagem com sinal de igual, calcula o resto da divisão e atribui o seu valor. E aqui nós temos os exemplos de cada um. Declarei uma variável chamada x, do tipo inteiro, que recebe 10. X mais igual a 5, nesse caso aqui, vai valer 15. Porque é a mesma coisa que se eu fizesse x mais 5. X vale 10. Com mais 5 vai dar 15. Então, assim por diante para os demais. Agora, se eu já fizer antes, x menos igual a 3, o x vale 10, menos o 3, x menos igual a 3, o x vale 10, o x aqui já está valendo 15. Então, x menos igual a 3, o x já está valendo 15. Então, 15 menos 3, 12, que era o mesmo que x menos 3. Então, esse x menos igual vai ser a mesma coisa que eu pegar e fazer x igual a x menos 3. X asterisco igual a 2 é o mesmo que x igual a x asterisco 2, ou x multiplicado por 2. Se aqui no resultado deu 12, então eu pego 12 multiplicado, que aqui é o asterisco, na linguagem de programação, 12 multiplicado por 2, que é igual a 24. E agora aqui, x barra igual a 4, que é x igual a x dividido para 4. Eu já tenho 24, 24 dividido para 4, que é igual a 6. E nesse último, x porcentagem igual a 4. É o resto da divisão. O x está valendo 6, então 6 dividido para 4 é igual a 1. Resta 2. Então o resto da divisão é 2. Agora, vamos ver a classe Math no Java. A classe Math fornece métodos e constantes úteis para realizar cálculos matemáticos. Constantes, nós temos o pi, que já é conhecido, e aqui a gente acessa o math.pi, representa a constante π, que você já conhece em matemática. E aqui nós temos alguns métodos ou funções. A gente utiliza o math.pal, passamos dois parâmetros, a base e o expoente, e ele calcula a exponenciação. Nós temos o math.sqrt, que ele vai receber apenas um parâmetro, que é o valor dentro dele, ele calcula a raiz quadrada. Se eu chamar o math.cbrt e passar um valor dentro dele, ele calcula a raiz cúbica. E aqui nós temos os exemplos que você pode fazer aí na sua ideia preferida de programação, ou NetBeans, ou você pode fazer com Eclipse, ou você pode usar o JStudio, ou algum daqueles sites que eu mostrei para vocês lá nas primeiras aulas, e você pode usar então ideias online. Eu declarei uma variável que eu chamei de double, com o nome pi, e nesse caso é igual a math.pi. E nesse caso pi é o quê? É uma constante. Então, pi é igual a todo esse número aqui. Então, nesse caso aqui, gente, eu podia botar o pi como maiúsculo. Já que é uma constante, por convenção, a gente pode botar o π como maiúsculo. Double potência, a variável do tipo double. Math.pal, eu passo aqui dois parâmetros, porque seria o 2 elevado a 3, né? 2 vezes 2, vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Né? Então a potência é de 8.0. E aqui outra variável do tipo double, a raiz quadrada. Math.sqrt 16. Então eu chamo a classe Math, que contém métodos ali para a gente executar vários tipos de cálculos. Então Math.sqrt, que é da raiz quadrada, e eu passo o parâmetro do número que eu quero, que aqui foi 16, então a raiz quadrada de 16 vai dar 4, porque 4 vezes 4 é 16. Double, raiz cúbica, aqui eu vou calcular a raiz cúbica utilizando Math.cbrt, e aqui eu passo o número que eu quiser. Math.cbrt, o resultado da raiz cúbica de 27 vai dar 3. 3, porque é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Agora nós temos aqui outros métodos que também são úteis, tudo da classe Math. Math.abs recebe um valor. Ele vai retornar valor absoluto. Math.say, e você atribui um valor, arredonda para cima. Math.floor, arredonda para baixo. Math.round, arredonda aritmeticamente. E Math.random, gera um número aleatório entre 0 e 1. E aqui nós temos os exemplos utilizando esses outros métodos da classe Math. Double valor é igual a menos 10.5. Todas as variáveis aqui, a maioria delas foram criadas no tipo double, só esse do arredondamento que foi o long. Double absoluto é igual a math.abs,
valor, que vai dar esse valor aqui de 10.5. Double arredonda acima é igual a math.ceio 5.3. O arredondamento aqui ficou em 6. Double arredonda abaixo, math.floor 5.9. Então ele vai arredondar para baixo aqui para 5. Long arredonda aritmético, math.round 5.5. Então aqui ele arredonda para 6. Double aleatório, que aqui é um número aleatório que é gerado. Então entre 0 e 1 aqui, ele vai gerar um número aleatório com esse método random. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os demais para que eles também possam aprender essa parte que é muito importante, e a partir daqui nós vamos avançar mais com a linguagem Java, que você pode fazer no seu celular ou no computador. Tem várias opções que você pode utilizar. E até o próximo vídeo.